Só para completar o vídeo, deixa eu falar sobre o Cruzeiro e a negociação ou a suposta negociação envolvendo Brian Medina. Esse é um zagueiro colombiano de 23 anos de idade que pertence ao América de Cali. Muita gente na Colômbia e no Brasil já deu esse negócio como acontecendo e com boas chances de ser finalizado, até porque o América de Cali pretende negociar o atleta que tem 1,95 m de altura e contrato até dezembro de 2026. Mais recentemente, inclusive, falaram que o Cruzeiro disputa a contratação desse atleta com o Dynamo de Kiev. Se isso for verdade, dá para dizer que ele vai para o Dynamo de Kiev. Isso porque, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense que assegurou que não existem tratativas, o Cruzeiro não tem a intenção de fechar com esse atleta, que chegou a ser titular absoluto na temporada passada, mas perdeu espaço e terminou a última temporada no futebol colombiano como reserva, esteve apenas em 4 dos últimos 13 jogos. O Cruzeiro fez sim, há um mês atrás, uma sondagem, mais uma consulta ao Valentim Gomes do Vélez, sem acordo, voltou a estaca zero e segue em busca de defensores. E eu nem me surpreenderia se viesse algum reforço da Série B. Leonardo Jardim está observando com atenção a segunda divisão do futebol brasileiro. Central da Toca. Com Samuel Venâncio, Samuca aí na área, hein? Na área, sim, mais para Vitória do que para a área mesmo, né, Samuca? Você tá em solo capixaba ainda, vai falar pra gente o que você achou dessa derrota de ontem, hein, Samuca? Bom dia, garoto! Fala aí, CJ, bom dia para os amigos ligados aqui na 98. Claro que é ruim sempre uma derrota, né? Independentemente do que esteja amistoso, torneio amistoso, jogo treino e por aí vai, mas longe aqui de criar uma tempestade em copo d'água aí, vi até muita gente. Nossa, o Cruzeiro tem que contra-ataque, senão já era. Poxa, até alguns dias atrás era Cruzeiro perfeito, então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem 8 nem 80 neste caso. E eu vi um Leonardo Jardim muito consciente, inclusive, na entrevista coletiva, que tratou o duelo como um treino, e é como tem que ser, né? Repito, se vencesse, jogasse bem já na volta, de cara, seria o melhor cenário, né? Mas quando já vem um time mesclado ali, a gente pensa que a ideia é buscar um entrosamento, é observar alguns jogadores atuando com outros ali no time inicial, mas essa não é a formação do Cruzeiro que fez a campanha que fez nas primeiras rodadas aí da Série A do Campeonato Brasileiro e também chegando à fase de oitavas de final da Copa do Brasil, né? Então, o Cruzeiro tem aí, claro, né, tempo ainda para treinar, até o jogo do Grêmio, até a retomada mesmo. O que eu penso desta partida é que, e isso é de lição para frente, é que quando você enfrenta times mais fechados, e isso o Cruzeiro deve ter quando retomar, porque agora é um time mais visado, você vai precisar mais ainda ali do ponta, né? Muito forte no 1 contra 1, e eu acho que hoje é a principal carência neste elenco do Cruzeiro. Sei que a diretoria está trabalhando, está tentando buscar aí reforços, mas talvez fique um alerta aí em relação a esse amistoso, né? Diante da equipe do Defensa, nada além disso. O Cruzeiro ainda tem o duelo com o Banfield no domingo, e o que vale mesmo é a partir do dia 13 de julho, quando tudo for retomado. Mas, além de tudo, e apesar desta derrota, né, deu para ver ali o Kenji um pouco mais tímido, mas arriscando também boas jogadas ali pela ponta, né? Quem sabe o garoto possa crescer com esse momento de preparação, com o técnico Leonardo Jardim. E o que eu gostei muito, o jovem Cauã Prates. Achei que ele foi muito firme na defesa, lateral esquerdo do Cruzeiro, ele é muito alto, forte fisicamente, e chegou lá na frente ainda para cabecear, que é uma característica que ele tem muito, tanto que fez gol, né, na Seleção Brasileira Sub-17 no amistoso com o México. Defensivamente foi impecável, muito bem mesmo. Esse garoto aí, o Cruzeiro pode trabalhar, porque é uma joia, hein? Esse menino aí, o Cruzeiro trabalhando bem, vai render grandes frutos, hein? Primeiro, na parte esportiva, né? E depois, financeiramente falando, não tenho dúvida nenhuma disso, viu, CJ? Edu, 2 times distintos para cada etapa, vamos aqui analisá-los etapa por etapa. Time do primeiro tempo, Cássio
William, Fabrício Bruno, Gamarra e Cauã. Mais adiante, Lucas Romero, Christian, Eduardo, Matheus Pereira, Kaique Kenji e Bolassi. Foi o time do primeiro tempo. A se destacar que o Caio Jorge participou do finalzinho do primeiro tempo, últimos 10 minutos, vamos colocar assim, entrou na vaga do Kenji. Como funcionou esse time do primeiro tempo, hein, Edu? O Caio Jorge entrou aos 34 minutos do primeiro tempo, você teve ali 11 mais 15 minutos. 15 minutos na primeira etapa. O time do Cruzeiro foi dividido, como eu falei, né, em dois lados do campo. O lado direito com os jogadores considerados titulares, o esquerdo com mais reservas. E o Defensa e Justiça, ele explorou esse lado do Cruzeiro que estava com os jogadores reservas, né, ali o lado esquerdo, com Gamarra, com Cauã, com Kenji, com o próprio Eduardo, atacou mais por aquele lado. E o Cruzeiro levou mais perigo jogando pelo lado direito, pelo seu lado direito, né? Com o William, com o próprio Matheus Pereira caindo por aquele lado. Enfim, eu acho absolutamente normal. E fiquei na dúvida, né? O porquê da alteração do Kenji. Se foi algo planejado, se Kenji e Caio Jorge ali não tinham condição de jogar mais do que 40, 45 minutos, ou se o Leonardo Jardim observou algum problema do Kenji, problema físico ou problema ali tático, para que tirasse o garoto ainda com 34 minutos de jogo. Mas foi um primeiro tempo que eu achei o Cruzeiro mais equilibrado do que na segunda etapa. O time da etapa complementar teve Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Vidjalba e Kaique. Wallace, Lucas Silva, Marquinhos, Wanderson, Lautaro e Gabigol. O Lautaro eu tô destacando ele aqui já porque ele entrou na vaga do Caio Jorge, Edu. E o Aragão na vaga do Cássio, né? O Cássio ainda voltou pro segundo tempo. O Aragão acho que nem pegou na bola, né? Porque o gol do Defensa foi ainda com o Cássio no gol. Depois que o Aragão entrou, o Defensa estava apenas se defendendo, né? Colocou uma linha de 5 ali, colocou o Souto, que é um lateral, para fazer um terceiro zagueiro pela direita, colocou o Canavó para jogar como um ala pelo lado direito, e quando o Cruzeiro atacava, todos eles retornavam para fechar uma primeira linha com 5 jogadores para tentar tirar o espaço do Cruzeiro. Nisso, o Leonardo Jardim, que começou com o Marquinhos pela direita, terminou o jogo com o Marquinhos na esquerda, com o Wanderson na direita, tentou, com essa mudança dos jogadores de lado, fazer com que o Cruzeiro levasse mais perigo, mas não conseguiu. Gabigol teve 2 chances. A primeira que caiu limpinha ali na perna esquerda dele, ele mandou no travessão, foi no primeiro lance do Cruzeiro, logo depois de sofrer o gol. E, cara, e a segunda chance foi um passe espetacular do Caio Jorge, de letra, por baixo das pernas do zagueiro do Defensa e Justiça. Mas aí é um problema que o Gabigol traz com ele, né? Eu acho que o atacante de primeira linha ali, o cara de nível de Europa, ele tem que bater com as duas, cara, com qualidade. E a direita do Gabigol é cega, né? Esse lance era pro Gabigol finalizar com a perna direita. Aí ele tenta com a esquerda, acaba chutando na rede pelo lado de fora. Foram as 2 melhores chances do Cruzeiro na partida. Dá pra dizer que na partida, as 2 melhores chances nos pés do Gabriel Barbosa. Uma ele mandou na trave, outra na rede pelo lado de fora. Fora isso, sem destaques também, né? A defesa trabalhou pouco, acho que a dupla de zaga. Faltou um entrosamento do Jesus com o Vidjalba no lance do gol. O Osório cabeceou entre os 2 zagueiros, não tinha ninguém ali cuidando do atacante, do centroavante no momento. E o Defensa e Justiça acabou chegando no seu gol. E o Cruzeiro não conseguiu achar espaço, à exceção desses 2 lances que nós citamos do Gabigol, Cirilo. Ô Edu, o Cruzeiro terminou a primeira parte da temporada... Tava meio que na boca do torcedor, né? Todo mundo sabia ali o time que jogava. Era mais ou menos Cássio, tinha uma dúvida ali de William ou Fagner, queria que você respondesse quem tá melhor para recomeçar a temporada. Fabrício, Vidjalba e o Kaique. Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wanderson, Christian e o Caio Jorge. Seria aí o time que vinha jogando mais ou menos o time ideal do Cruzeiro, vamos tratar dessa maneira. Você acredita em algum tipo de mudança ou vai manter pelo histórico? E essa lateral direita aí, Edu, quem tá melhor para recomeçar, hein? Eu acho que o William joga contra o Grêmio. Eu acho que ainda o William segue como a primeira opção, ganhou a vaga do Fagner, mais um jogador que foi recuperado pelo Leonardo Jardim, né? O William tava mal, o Jardim recuperou, e o restante da equipe sem novidade, Cirilo. A não ser que aí nessa janela
o Cruzeiro tire um coelho da cartola aí, ou uma raposa da cartola, traga um jogador para chegar, para ser titular. O Pansieri vem trazendo, né, ao longo desses dias de férias do Cruzeiro, a intenção de um beirada, né, um ponta, um jogador de lado de campo, seja um atacante ou um meio atacante. Se o Cruzeiro conseguir no mercado buscar um atleta desse, talvez seja para brigar por titularidade. Zagueiro, não sei se chega para ser titular. Talvez para compor elenco, porque Vidalba e Fabrício Bruno estão muito bem. Mas enquanto não chega ninguém, é esse time. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. Tá na ponta da língua. É o time que terminou jogando, o time que se apresentou com maior frequência nessa reta final aí da primeira parte da temporada. E vejamos se vai ser o time que vai jogar domingo contra o Banfield, para jogar no domingo que vem, 8h30, contra a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Jardim na coletiva falou ali de 14, 15 jogadores mais utilizados, né? Aí nós citamos 11. Quais são os outros? Fagner, Eduardo, Gabigol, Marquinhos tem entrado muito. Em especial depois da resolução contratual, né? Então são esses 4 aí os jogadores que têm entrado mais. São 15 jogadores que o Leonardo Jardim tem muita confiança nesse momento. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.